Deus quer. Mas o que Deus quer? Deus quer estabelecer agora a palavra Nossa Senhora, né? Estabelecer agora na terra a devoção ao meu imaculado coração. Para isso vem pedir que o Papa faça uma consagração do mundo e a Rússia no imaculado coração. Quem abraçar esta devoção e rezar o meu rosário, olha isso no pedido, né? Prometo todas as graças necessárias para a salvação de sua alma, conversão dos pecadores e a paz para o mundo inteiro. Então, o primeiro pedido de Nossa Senhora foi a consagração. E até onde eu tenho conhecimento, não sei o que fala, tem algum por aí que eu não conheço, mas até onde eu me provo. Pelo conhecimento que eu tenho de 36 anos de missionário, e lendo por devoção de Nossa Senhora, né, algumas verdadeiras, outras em dúvida ainda, a igreja não aprovou, nenhuma Nossa Senhora convoca o Papa, a não ser Fátima. O Papa deverá fazer uma consagração do mundo e a Rússia ao meu imaculado coração, em união com os bispos da Igreja Católica do mundo inteiro. Então, a única aparição de Nossa Senhora que ela convoca o Papa e pede essa consagração é Fátima, né? E é por isso que o Papa João Paulo II diz que Fátima não é só mais uma aparição da Virgem Maria, mas é um marco novo na história da Igreja, né? O que é um marco novo, né? Vamos dizer assim, vamos colocar como se fosse capítulos, né? Os livros geralmente têm capítulos, não é assim? Novela, seriado, né? Então, a história da humanidade tem capítulos e a história da igreja também tem capítulos, né? Não sei se vocês lembram disso quando ficava na quinta série, né? Tanto tempo, tá, né? Aí tinha não sei o que marcou o final da Idade Média, não sei o que marcou a Idade Contemporânea, não sei o que marcou a Idade antes da Contemporânea, moderna, né? Então, cada época histórica dos homens tem algum fato que marcou uma transição, né? Eu não lembro qual foi a transição que a Revolução Francesa marcou, mas a tomada da Bastilha e a Revolução Francesa foi colocado como um marco histórico na história dos homens, né? Acabou as monarquias, entrou a república e não acho que é o nome de Idade Moderna, alguma coisa assim. Você sabia que na Igreja Católica tem a mesma coisa, só que um pouco diferente, né? Às vezes são algumas aparições de Nossa Senhora e às vezes são alguns pontos que a Igreja passou, ou principalmente papas ou santos que a Igreja passou. Né? Por exemplo, um marco da história da Igreja Católica, São Bento. São Bento é um marco, né? Queda de Roma, início da Idade Média, porque São Bento foi convocado por Deus, Nossa Senhora, para catequizar os bárbaros. E nessa catequização dos bárbaros, deu aquelas catedrais bonitas, que até hoje a gente vai na Europa para visitar, né? Aquelas catedrais enormes, góticas e tudo. Fruto o quê? De uma evangelização dos monges, pedida por Nossa Senhora de São Bento. Então, São Bento é considerado o pai da Idade Média. Aí eu pergunto para a senhora, só tem cara de professor, hein? Professora, não? Não? Pergunto para a senhora, mas o povo aí não fala que é a Idade das Trevas, né? O povo não fala isso. Veja bem, quem fala isso não são católicos. Pode ter católico que fala, mas levado pelos outros. Mas o fundamento dessa Idade das Trevas são de pessoas revolucionárias que odeiam a Idade Média, não pelo que ela tem de ruim, não. As coisas que houve errado, houve coisa errada como tem hoje. Hoje, se eu for falar o que tem errado só no Brasil, eu passo a noite toda. Vocês estão vendo aí olhos dentro, né? Como diz o português, olhos da vista, uma coisa assim, né? Adentrando aos olhos. Mas sempre vai ter gente ruim, gente boa e tal. A Idade Média teve muitos santos. Aí você, peraí, eu ficava, quando era criança, não faz muito tempo, tá? Como é que a idade que mais teve santos pela Igreja Católica pode ser chamada de Idade das Trevas? Não tem alguma coisa errada aí, não? Eu fiquei intrigado, comecei a investigar, parece que tem alguma coisa errada nisso aí. Aí eu fui ver o seguinte, que para os revolucionários, o mal na época da Idade Média, ele foi abafado. Ou seja, era feio ser ruim, era feio ser pecador. O pecado foi abafado. Abafado, que eu digo o seguinte, foi quase eliminado, não é que foi eliminado, mas no sentido de que, por exemplo, o cavaleiro medieval, né? Qual era o bonito do cavaleiro medieval? Sabe? Não? Mesmo que ele não fosse, mas era bonito ele apresentar que fosse. Ser casto. Então, o mais bonito do cavaleiro medieval é que ele usava o braço dele, a força, a espada, para lutar pela igreja e praticava a castidade. Então, o bonito era ser virgem, por amor a Deus.
Isso os homens, tá? Estou falando dos homens. Imagine as mulheres, né? Entendeu como é? Então, para aqueles que são revolucionários, que querem não é nem liberdade, não, libertinagem mesmo, a Idade Média foi, nossa, ele foi horror, porque naquela época, né, era quase que, vamos dizer assim, entre aspas, obrigatório ser santo. Tinham famílias que foram famílias inteiras santas, né? Então, para a Igreja Católica, a Idade Média foi uma idade de luz. Para os revolucionários do mundo, aí, esses que são consagrados ao demônio, esses que fizeram o ato blasfemo lá em Paris, para eles a Idade Média, né, foi ruim. Entendeu? Mas quem é o pai então, da Idade Média, considerado pela Igreja Católica? O marco da Igreja Católica, né? São Bento. Né? Depois teve um outro marco na Igreja Católica chamado São Francisco de Assis. Depois teve um outro marco na Igreja Católica chamado Santo Inácio de Loyola. Está vendo como é? Conforme o embate que a igreja tem, do embate que eu digo do mundo da época, a igreja sempre tem um embate de algum pecado capital. Né? Caso de São Bento, para catequizar os bárbaros. Caso de São Francisco, para lembrar a igreja da vida austera e penitência que dentro da igreja deveria ter, né? Naquela época e tal. Né? Santo Inácio de Loyola, para mostrar que as heresias de Lutero não eram compatíveis com a doutrina da igreja. Inácio entrou nesse ponto, a chamada contra-reforma, né? Contra-reforma quer dizer que é contra a reforma de Lutero, né? Bom, chegou o santo, vamos colocar um santo mais moderno agora, São Maximiliano Kolbe, ouviu falar? Não ouviu falar? Cavaleiro da Imaculada? Ouviu falar? Cavaleiro da Imaculada? Não ouviu falar? Vamos lá, São Maximiliano Kolbe, não vou entrar na história, vai ser muito bom. Só os pontos, estou colocando só os pontos aqui, né? Ele lutou, ele foi um marco na luta contra o quê? Contra a heresia da época. Qual a heresia da época? Nazismo. Então, São Maximiliano foi um marco na luta contra o nazismo. Depois dele, o último santo, que foi um marco também na Igreja Católica, né, nesse caso, estou falando aqui nessa luta agora, né? São João Paulo II. São João Paulo II foi um marco na história, na luta contra o quê no mundo? A paz? Contra a paz? Não, a favor dela. Né? Ah, mas ele teve um marco que ele lutou contra. Ele lutou contra uma heresia da época dele, o Papa João Paulo II. E é uma heresia que persiste até hoje, na verdade. Ele é considerado o grande lutador santo que lutou contra a heresia comunista. Entendeu agora? Porque ele que conseguiu praticamente acabar com a cortina de ferro, que era aquela divisão que existia, né? Inclusive ele manteve a excomunhão, quem votasse em comunista é excomungado na Igreja Católica, né? E tem aquele fato famoso lá na Cracóvia, que é Cracóvia, ele fizeram uma cidade do lado para ser a capital e ter os comunistas, né? Para não ter nada de religioso, não podia ter uma cruz, nada, né? Aí tinha uma praça, aí o Papa João Paulo II, ele não aguentava, ele era muito combativo. Ele pegou na noite de Natal, pegou todos os paroquianos da catedral, fez uma procissão até essa praça, na cidade revolucionária feita pelos comunistas, e lá na praça ele ergueu uma cruz e celebrou a missa de Natal. Uma afronta frontal contra o exército comunista foi lá, né? Só que os comandantes eram russos, os soldados eram poloneses. Chegou lá, um monte de caminhão, aí tudo, aí falou, ou vocês saem, ou vocês morrem. Nessa época o Papa era bispo ainda, bispo de Cracóvia. Aí o Papa João Paulo II tinha acabado de celebrar a missa das crianças, né, tudo lá dele, ele pegou aqui e ficou assim, vamos matar então. Ninguém saiu, todo mundo ficou. Aí o russo, né, preparar o fuzil, apontar, aí o russo falou, vai sair ou não vai? Não, vou morrer aqui, mas não vamos sair. Aqui agora, essa praça foi consagrada a Deus, e aqui vai ser a minha, eu vou fazer aqui uma igreja, uma catedral, daqui eu não saio. Pode derramar meu sangue aqui nessa verão. Aí o russo falou, vou! E aí o que aconteceu? Ninguém atirou. Aí o russo ficou assustado, olhou para os soldados poloneses, os poloneses já estavam fazendo o quê? Tinham tirado o capacete de guerra, né? O capacete de guerra, baixado o fuzil e estavam de joelhos. Católicos estavam ali obrigados pelos russos, né? Aí o russo falou uma coisa que é verdade, muito simples. Poloneses, se fosse na Rússia, teriam tirado.
considerável, né? Então, ele ficou, isso aí marcou a vida do Papa São João Paulo II, né? Agora, dentro dessa história toda, o Papa disse o quê? Diz que dentro dessa história toda tem os marcos do Espírito Santo. E um desses marcos do Espírito Santo é Nossa Senhora em Fátima, quando ela disse assim: por fim, meu imaculado coração triunfará. E ela convoca o Papa então para fazer uma consagração do mundo e a Rússia ao coração de Maria, né? E pede o que? A oração, a penitência, e proclama um triunfo dela. Mas por que tem um marco novo na história da Igreja Católica? Porque Nossa Senhora diz o seguinte: a partir de agora, Deus quer ser servido no imaculado coração para a salvação.